Olá, carinos! Olá, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Sou a maestra Patrícia, juntamente com a professora Vanessa. Estamos aqui para explicar um novo conteúdo para vocês. Lembrando que todos esses conteúdos, eles são conteúdos de Enem, tá? Nós já estamos aqui preparando vocês para o Enem. Toda a apostila de espanhol, do curso básico de espanhol, tem conteúdos que são cobrados no Enem, tá bom? Então, nós vamos aprender hoje aqui, turmas, los artículos, tá? Que são os artigos em espanhol, tá bom? Mais adiante aqui, passar aqui para vocês, nós iremos aqui entender um pouquinho sobre esses artigos, né? O que são esses artigos, né? Como eles são usados, para que são utilizados, né? Então, primeira coisa que vocês precisam saber é que são palavras variáveis, tá? Ela tem o modo de flexionar o gênero, se é gênero masculino ou feminino. A questão do número também, se é singular ou plural, tá? E ele tem uma função, a maior função dos artigos é acompanhar o substantivo, tá bom? E eles são classificados dessa forma: determinados ou definidos, tá? Então, os artigos determinados e definidos, eles se referem a algo que já está conhecido, né? Ou seja, eu posso dizer dessa forma, libro de história, libro de espanhol. Então, eu já determinei, né, o substantivo é o livro, mas eu já determinei que livro era, tá? Então, ele já vem com a determinação. Ele se refere a algo que já é conhecido, tá? Então, eu vou iniciar lá de cima, falando um pouquinho em espanhol, que diz assim: são palavras variáveis, es decir, flexionam em gênero masculino e feminino, em número singular e plural. E posee a função de acompanhar em substantivo, se classificam em dois, determinados ou definidos. Indicam que em substantivo a que se refere algo não conhecido, determinado ou que já foi dito anteriormente. Aí vocês estão vendo aqui, turma, ele no masculino e no feminino, né? Esse em, ele tem a função de o, tá? O em, ele é o, então singular masculino. E o los significa os, que é o plural, ok? No feminino, vocês estão vendo aí o lá, que significa a, e o las, que é a, singular, plural, ok? Um exemplo aqui para vocês, turma, bem simples, exemplos que diz assim: en aluno tiene un caderno, la goma e los lápis coloridos. Então, o que foi que eu disse aqui? Que o aluno tem o caderno, a borracha e os lápis de cores, tá bom, queridos? Então, vocês viram que foi determinado, né, o que esse aluno tem, né? Foi determinado o que o aluno tem, que foi o lápis de cor, foi o caderno e a borracha. O outro exemplo diz assim: la madre de Erika está comprando as roupas. Então, la madre, lá que é a mãe, madre mãe, de Erika está comprando a roupa. Então, também foi determinado o que estava acontecendo, que a mãe da Erika estava comprando roupa, está comprando roupa, ok? Aí, aqui no próximo passo, aqui do nosso contenido, nós vamos falar dos artigos indeterminados ou indefinidos. Turmas, os artigos, eles são classificados em determinados, que são esses que eu acabei de explicar para vocês, ó, deixa eu voltar aqui, ó, determinados e definidos, que você pode chamar ou de determinados ou definidos, tá? E são classificados como os indeterminados
ou indefinidos, tá? Os indefinidos e os indeterminados, né, eles indicam algo que foi mencionado anteriormente, porém não conhecido, né? No caso, desconhecido, tá? Por suposto por um interlocutor, tampouco introduzido em texto. Para vocês entenderem melhor, é algo que eu não determinei, algo que não foi mencionado. Por exemplo, anteriormente eu disse que em livro de história, tá? Em livro de história. Então, um livro de história. Quando eu vou usar um indeterminado para o livro, eu vou dizer um livro. Eu não disse que livro era esse. Se era de história, se era de português, de espanhol, inglês. Não foi determinado que livro era, tá certo? Então, por causa disso, que é algo desconhecido. Algo que não foi mencionado, tá certo? E aí nós vamos conhecer também, turmas, eles também existem por gêneros, tá? Também em números, que é singular e plural, só que muda totalmente o contexto. Então, singular, que significa um, unos, que significa uns, que é o plural. Gênero masculino. Una, que significa uma, unas, que significa umas, plural. Singular, plural do gênero feminino, tá bom? E aí também tem alguns exemplos para vocês, turma. Vocês estão vendo aí, ó. Um dia de esto te llamo para comer unos tacos comigo. Então, diz que um dia desses aí, qualquer dia, eu vou chamar a pessoa para comer tacos comigo. Tá desconhecido, né? Não foi mencionado o dia, tá, queridos? Então, é por isso que é indeterminado e indefinido, tá? Vamos a una disco, tem unas muy buenas cerca de aqui. Então, vamos para uma discoteca? Tem umas bem próximas daqui, ok? Então, não disse também qual era a discoteca. Tem várias perto, só que não foi citado, não foi mencionado, tá bom? É por isso que eles são indefinidos e indeterminados, tá bom? Mais adiante, também a gente vai aprender aqui um pouquinho sobre as contrações, né? As contrações é a união de uma preposição com um artigo distinto em português. Em espanhol, só há duas contrações. E quem são elas, carinos, turmas? Aí, são elas, ao e de, tá? Se eu misturar o a mais o em, eu estou misturando aí a preposição a mais o em, que é o artigo determinado. Que vai ficar o quê? Ao, que significa ao, ok? Se eu misturar a preposição de mais o em, vai ficar del, que vai ficar do, ok? Então, aqui são as contrações, que é a união da preposição, ó, mais o artigo determinante, tá? Vamos para um exemplo aqui, ó. Voy a cine. Deixa eu só puxar aqui um pouquinho, carinhos. Um momentito. Tentar puxar, pronto. Voy a cine sábado por la noche. Vou ao cinema sábado pela noite. Observem que eu usei aí a contração, tá? Eu usei a contração. Outra coisa importante, turma. O ao, ele geralmente, que é ao, tá? Em português, ele é usado antes de um determinado lugar que eu vá, tá? A escola, vou à escola, em viernes, né? Antes de lugares específicos, para vocês entenderem melhor, tá? Antes de lugares específicos, ok? Para vocês entenderem mais, aqui embaixo, tem aqui orro, né? Atenção, fique de olho, tá? Mientras em português, há muitas contrações em espanhol. La escrevimos em separado, tá? La escrevimos em separados, como se vê abaixo. Aí tá aqui, carinhos, ó.
Tem alguns exemplos para vocês, tá? De algumas contrações, tá? Em espanhol. E aí vocês estão vendo aí a mistura de a mais los, que vai ficar aos, de a mais lá, que vai ficar o a acentuado, né? De a mais las, que vai ficar as acentuado. Do de mais los, que vai ficar dos. Do de mais lá, que vai ficar da. Lembrando, carinos, que se vocês olharem bem aqui, vocês estão vendo aqui que sempre vocês vão precisar misturar a preposição com o artigo. Todos esses aqui que vêm primeiro são preposições, tá? E quem vem depois é o artigo determinante, tá bom? Aí vocês estão vendo aqui alguns exemplos, ó. De la los niños, la merenda. Vamos à livraria comprar um livro para ler, tá? Necesito ir a las tiendas, ok, Carino. Comprar materiales. ¿Has prestado este los niños? En rotulador es de la escuela, devolvê-lo, tá? E também tem a euforia de alguns artigos, tá? Às vezes, empleo de los artículos expõe umas diferenças com relação a português. A ver, quando em artigo determinado definido feminino, singular, como vocês estão vendo aqui, ó. Lá está delante de substantivo femininos em singular, que empieza com ou y, que é i, atônicos que se cambiam por artigo determinado de masculino singular. Então, o que quer dizer aqui? Quando você vê assim, um artigo determinado definido feminino no singular, que é no caso de lá, aí vocês estão vendo, diante de substantivo, tá? Feminino, o singular começará com y, tá? Com y. Há tônicos que vão também modificar o artigo determinado por masculino que é. Ok? Alguns exemplos para vocês entenderem melhor, turmas. Aí tem aí, ó. Em água, um líquido vital a ser humano, tá? Em hambre, em todo mundo, em mundo, é um desafio para todos nós outros. En vendedor, posse a AMPA de convencer qualquer cliente. Em acha de mi casa está enrubrada. Ok? Tá aí os exemplos. E aí vocês vão ver lá no aplicativo do Vivina Monteiro, foi disponibilizado, turma. Vocês vão entrar lá na disciplina de espanhol, tá? Os segundos anos e terceiros anos. Quando vocês abrirem lá a aba de espanhol, vai ter lá curso de espanhol, ok? E aí vocês vão clicar, vai abrir lá duas pastas. Uma pasta tem o nome apostila, certo? Esse conteúdo também vai estar lá, turmas. E vai ter uma pasta com atividades do curso. Aí é onde vocês vão clicar, tá certo? É onde vocês irão clicar e aí vocês vão ter acesso a essas atividades, que são as questões 1, 2, 3, 4 e 5. O texto 2 nos ha dado la tierra com o título. E aí eu disponibilizei lá também a atividade em PDF para vocês fazerem, tá bom? Por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like lá, curte. Se for possível, comentem também. Ok, turmas? Fiquem bem, fiquem em casa. E até a próxima aula.